Vamos então continuar aqui o nosso estudo. Nós vimos, né, que Paulo está em Neapafos, ele encontrou com Sérgio Paulo, o mesmo que havia ajudado Gesiel, né, o Estevão. Paulo muda seu nome em homenagem a Sérgio Paulo para Paulo, que é um nome romano. Vamos lembrar que, na verdade, Saulo usava o nome Saul, né? É esse o nome judaico, hebraico, né? E ele passou a usar o nome Paulo. E nós vimos aqui, né, nós terminamos o nosso estudo da semana passada, quando o Bar-Jonas lê, né, aquele trecho, o Bar-Jonas está ali querendo comprar, achando que o Paulo tivesse um talismã, e ele lê o trecho de Provérbios, né, 30, de capítulo 7 a 9, que foi aberto ali aleatoriamente, e ele fica impressionado. Saulo também marca aqui quando ele diz, né, impressionado, o tecelão consagrado ao Cristo anotou as profundas exortações que estavam ali em Provérbios, né, que se tenha basicamente o necessário, né, para se realizar a vontade de Deus. Então ele coloca aqui, né, que ele também, o tecelão ficou Paulo, né, anotou as profundas exortações para consolidar o seu programa de atividades espirituais isento de interesses inferiores. A missão permaneceu em Neapafos ainda alguns dias, sobrecarregada de muito trabalho. João Marcos colaborava com os recursos ao seu alcance. Todavia, de vez em quando, Barnabé surpreendia entristecido e queixoso. Não esperava encontrar tão vultosa cota de trabalho, né? João Marcos não achou que ele fosse, né, ter que trabalhar tanto. Mas assim é melhor, acentuava Paulo. O serviço do bem é a muralha defensiva das tentações. Aí a gente lembra, né, aquela frase das nossas avós, né, que cabeça desocupada é oficina do diabo. O Paulo está colocando a mesma coisa aqui, o serviço do bem, principalmente trabalhar para o bem, é a muralha defensiva das tentações. O rapaz conformava-se. Contudo, sua contrariedade era evidente. Além disso, fiel observador do judaísmo, não obstante a paixão pelo evangelho, né, pelos ensinamentos do Cristo, o filho de Maria, Marcos, sentia grandes escrúpulos com a largueza de vistas do tio e do missionário relativamente aos gentios. Então, o judeu, ele tem como premissa guardar os seus conhecimentos e os seus ensinamentos para si, dentro daqueles que são hebreus, né, que são judeus. Isso até hoje. Então nós vemos que João Marcos, ele estava ali com muitos escrúpulos, porque eles estavam ensinando o conhecimento judaico do Deus único e todo o conhecimento que o judeu tem para os pagãos, para os gentios, levando também, né, o evangelho. Vamos lembrar que Paulo e Barnabé tinham que levar primeiro o Deus único, primeiro o conhecimento da primeira revelação do judaísmo, para depois levar a segunda revelação, que é o amor, que é o evangelho do Cristo. E o João Marcos estava muito incomodado com isso, muito afeito, muito ligado, né, ao farisaísmo, às ideias de que o conhecimento, a doutrina sagrada, né, teria que ficar só entre eles, só entre os judeus. E vamos lembrar que Jesus não veio quebrar nenhuma lei. No judaísmo verdadeiro, nos ensinamentos da Torá, né, que são os 5 livros de Moisés, ou no Taná, que é o Velho Testamento, que são os 5 livros de Moisés e mais os profetas, né, mais o livro de Eclesiastes, que é o livro de Salomão, e mais os profetas, em nenhum lugar está escrito que os ensinamentos têm que ficar dentro ali do judaísmo. Mas
né, aquela colocação que Jesus faz, né, contra o farisaísmo, contra as colocações orais, as ideias preconceituosas, né, que os fariseus e os saduceus traziam e deturpavam os ensinamentos. Jesus veio para colocar em prática os ensinamentos verdadeiros, né, aquilo que verdadeiramente foi colocado. Então ele continua aqui, né? O João Marcos desejava servir a Jesus, sim, de todo o coração, mas não podia distanciar o mestre das traduções do berço, quer dizer, ele não distanciava o mestre Jesus do judaísmo. Então nós vamos ver que Tiago, né, o Tiago menor, irmão, né, de Levi, irmão de Mateus, também ia por este mesmo caminho na Assembleia lá de Jerusalém. Que não separava os ensinamentos do Cristo do judaísmo. Enquanto as sementes lançadas em Chipre começavam a germinar na terra dos corações, os trabalhadores do Messias abandonavam Neapafos, absorvidos em vastas esperanças. Depois de muito confabularem, Paulo e Barnabé resolveram estender a missão aos povos da Panfídia. E aqui nós temos uma nota que a Panfídia é uma pequena província romana situada na costa sul da Ásia Menor. E nós vamos ver vários comentários acerca da Panfídia no livro de Atos. Então, como está aqui, né? Eles resolveram estender a missão aos povos da Panfídia, com grande escândalo para João Marcos, que se admirava de semelhante alvitre, né? De semelhante proposta. E nós vamos ver essa passagem colocada lá no Atos dos Apóstolos, nos capítulos entre o capítulo 13 e o capítulo 14 e o capítulo 15, colocando justamente dessa passagem, né? E aqui o João Marcos fica ali tão escandalizado deles estarem querendo ir para a Panfídia, Panfília. E aqui ele coloca, mas que fazemos com essa gente tão estranha? Né? As palavras aqui, perguntou o rapaz contrariado, as palavras de João Marcos. Sabemos em Jerusalém que essa província é povoada de criaturas extremamente ignorantes. E ademais, que ali existem ladrões por toda parte. No entanto, obtemperou Paulo convicto. Penso que devemos procurar a região justamente por isso, justamente porque são necessitados. Vamos lembrar que Jesus colocou que ele veio aos doentes e não aos sãos. Para outros, uma viagem a Alexandria poderia oferecer maior interesse, né? Mas todos esses grandes centros estão cheios de mestres da palavra, né? Alexandria ali, uma cidade grega, né? Vamos lembrar da Biblioteca de Alexandria. Então ele coloca, para alguns, seria mais interessante ir para Alexandria, uma cidade grande, uma cidade com pessoas mais cultas, mas ali existem outros pregadores, né? Vamos lembrar que Paulo já tentou, né, colocar alguma coisa ali para gregos, e ele viu que quanto mais culto, mais difícil eram as pessoas saírem das suas ideias pré-concebidas. Então, por isso que ele está indo buscar os, digamos assim, ignorantes, né, os incultos, para levar os ensinamentos do Cristo. Então, ele coloca aqui. Para outros, uma viagem a Alexandria pode oferecer maior interesse, mas todos esses grandes centros estão cheios de mestres da palavra. Possuem sinagogas importantes, conhecimentos elevados, grandes expoentes da ciência e riqueza. Se não servem a Deus é por má vontade ou endurecimento de coração. A Panfília, ao contrário, é muito pobre, rudimentar e carente de luz espiritual. Então, se nós formos pesquisar, nós vamos ver que realmente a região da Panfília, naquela época, hoje pertencente à Turquia, essa região hoje é pertencente à Turquia, é uma região que naquela época ela era uma região muito simples, muito pobre. A gente precisa lembrar que quando esse livro foi escrito, lá em Pedro Leopoldo, né, o Chico, isso foi em 1941, se eu não me engano, o Chico, ele descia no porão ali da Fazenda Modelo
para escrever esse livro, ele não tinha nem estudo, porque eles mal tinham chegado ao 4º ano primário, na cidade não tinham bibliotecas, não tinham pessoas, não tinham, eu falei bibliotecas, né? Não tinha nenhuma biblioteca, não tinham pessoas cultas que pudessem trazer as informações que o Chico traz através de Emmanuel aqui nesse livro. Então a Panfilha, ao contrário, é muito pobre, rudimentar e carente de luz espiritual. Antes de ensinar em Jerusalém, o mestre Jesus, preferiu manifestar-se em Cafarnaum, também, que era uma região da Galileia, ali também muito simples, muito pobre. E em outras aldeias quase anônimas da Galileia. A Galileia é a região mais pobre, mais de analfabetos que tinha naquela região de hebreus, né, de judeus. Ante o argumento irretorquível, João absteve-se, né, desistiu de insistir. Dentro de poucos dias, vamos lembrar aqui, dias, estão indo a pé. Dentro de poucos dias, singela embarcação, uma parte a pé, uma parte de barco, né? Dentro de poucos dias, singela embarcação deixava-os em Atália, né? Que também é uma região ali muito simples, também pobre daquele lugar. Deixava-os em Atália, onde Paulo e Barnabé encontraram singular encanto nas paisagens que circundavam o cestro. Cestro é um gênero de planta, né? Então, era uma planta, o cestro é uma planta que tinha naquele lugar, e aí a paisagem que circundava essa planta era uma paisagem, como ele diz aqui, né? De singular encanto, uma paisagem bonita. Nessa localidade muito pobre, pregaram a boa nova ao ar livre, com êxito imenso. Observando no companheiro um traço superior, Barnabé como que entregara a chefia do movimento ao ex-rabino, porque viu nele uma superioridade, né? Então ele passou a direção dos trabalhos, Barnabé passou a direção dos trabalhos para Paulo, cuja palavra então sabia despertar encantadores arrebatamentos. O povo simples acolheu a pregação de Paulo com profundo interesse. Ele falava de Jesus como de um príncipe celestial que visitara o mundo e fora esperar os súditos amados na esfera da glorificação espiritual. Via-se a atenção que os habitantes de Atália dispensaram ao assunto. Alguns pediram cópias das lições do Evangelho. Outros procuravam presentear os mensageiros do Mestre com o que possuíam de melhor. Muitos comovidos, os apóstolos, né? Aliás, muito comovidos, os apóstolos, né? Paulo e Barnabé, recebiam as carinhosas dádivas dos novos amigos que, quase sempre, se constituíam em pratos de pão, laranjas ou peixes. A permanência na localidade trouxera novos problemas. Era indispensável alguma atividade culinária. Barnabé, delicadamente, designou o sobrinho para o trabalho, mas o rapaz não conseguia disfarçar a contrariedade. Notando-lhe o constrangimento, Paulo adiantou-se pressuroso, quer dizer, adiantou-se rapidamente. Palavras de Paulo. Não nos impressionemos com os problemas naturais, né? Os problemas naturais, a fome é uma delas, né? Precisavam de alguém que cozinhasse para eles comerem. Procuremos restringir, doravante, as necessidades e gostos alimentares, ou seja, simplificar as necessidades e os gostos alimentares. Comeremos apenas pão, frutas, mel e peixe. Desta forma, o trabalho de cozinha ficará simplificado e reduzido
a preparação dos peixes assados, né? Porque as frutas eles pegavam, os pães eles compravam, então ficava só o peixe para fazer, o que ele está colocando aqui. Ficará simplificado, né? O trabalho de cozinha ficará simplificado e reduzido a preparação dos peixes assados, no que tenho grande prática. Desde o meu retiro lá no Tauro, né? Na época que ele ficou ali, o Tauro são aquelas montanhas ali em volta de Tarso, né? Desde o meu retiro lá no Tauro. Que João não se amofine, né? João Marcos, não se amofine com o problema, não se preocupe com o problema da cozinha, né? Pois é justo que esta parte fique a meu cargo. Então a gente vê aqui, né, a mudança, a transformação de Paulo. Vendo a contrariedade do rapaz, passou ele, além de tudo que ele tinha ali para fazer, como tecelão, pregar, tudo que ele tinha para fazer, ele também iria cuidar de preparar o peixe. Não obstante a atitude generosa de Paulo, o rapaz continuou acabrunhado. Quer dizer, isso não resolveu o problema. Em breve, a missão alugava um barco, largando-se para a Perge, né? Encaminhando-se para a Perge. Nesta cidade de regular importância para a região em que se localizava, anunciaram o evangelho com imensa dedicação. Na pequena sinagoga, encheram o sábado de grande movimento. Alguns judeus e numerosos gentios, na maioria gente pobre e simples, acolheram os missionários, cheios de júbilo, né? Cheios de alegria. As notícias do Cristo despertaram singular curiosidade e encantamento. O modesto pardieiro, quer dizer, uma casa simples, uma casa pobre, alugado por Barnabé, ficava repleto de criaturas ansiosas por obter cópia das anotações de Levi. Então, aqueles que sabiam ler iam pegando as anotações de Levi, né, de Mateus, que estavam com eles, e copiavam. Paulo regozijava-se, experimentava alegria indefinível ao contato daqueles corações humildes e simples, que lhe davam ao espírito cansado de casuística, né, de discussões, a doce impressão de virgindade espiritual, né? As coisas começando ali, né? O princípio ali do conhecimento espiritual. Alguns indagavam da posição de Jesus na hierarquia dos deuses do paganismo, né? Aqueles que eram, né, os pagãos, que tinham inúmeros deuses, indagavam qual seria o lugar de Jesus naquele panteão de deuses, né? Então, alguns indagavam da posição de Jesus na hierarquia dos deuses do paganismo. Outros desejavam saber a razão por que haviam crucificado o Messias, sem consideração aos seus elevados aos seus elevados títulos como mensageiro do Eterno, né? O judeu não pronuncia a palavra Deus, né? É aquele que não deve ser nomeado, é Adonai, é Eterno, e é assim que eles é assim que eles se colocam quando eles querem falar de Deus. A região estava cheia de superstições e crendices. A cultura judaica restringia-se ao ambiente fechado das sinagogas. Então, o conhecimento judaico ficava só entre os judeus. A missão, não obstante consagrar seu maior esforço aos israelitas, ou seja, eles estavam procurando pregar o evangelho aos judeus, né, aos israelitas, pregando no círculo dos que seguiam a lei de Moisés, né, os que seguiam a Torá, interessara as camadas mais obscuras do povo em razão das curas e do convite amoroso ao evangelho,
movimento esse no qual os trabalhadores de Jesus punham todo o seu empenho. Então, embora eles se dirigiam aos hebreus, aos que tinham o conhecimento das leis mosaicas, como eles realizavam curas, como eles conversavam com todos aqueles que queriam ouvir, aquilo foi se espalhando e muitos dos pagãos se interessaram em ouvir os ensinamentos que aqueles dois pregadores, né, aqueles dois missionários estavam trazendo, levando ali na cidade deles. Perdão. Plenamente satisfeitos, Paulo e Barnabé resolveram seguir dali mesmo para Antioquia da Psídia. Vamos lembrar que nós estávamos falando, né, a gente conhece Antioquia da Síria. E agora eles estavam indo para uma outra cidade chamada Antioquia, Antioquia da Psídia. Né? Informado a esse respeito, João Marcos não conseguiu sopitar, não conseguiu acalmar os íntimos receios por mais tempo. Ele não conseguiu, né, abafar os seus receios e perguntou: supunha que não iríamos além da Panfilha. Quer dizer, supunha que não iríamos além da Panfilha. Coloca João Marcos. Como, pois, chegar até Antioquia, né? Antioquia de Psídia, né? Que é muito distante. E ele continua: não temos recursos para atravessar tamanhos precipícios, porque é uma região inóspita, né? As florestas estão infestadas de bandidos. O rio encaixoeirado não faculta o trânsito de barcas. E as noites? Como dormir? Essa viagem não se pode tentar sem animais e servos, coisa que não temos. Então, João Marcos está colocando aqui da dificuldade para se chegar à Antioquia de Psídia, né? De florestas inóspitas, de regiões difíceis, rios que não dá para navegar, regiões com salteadores, né? Com ladrões. Então, né, ele está colocando ali que é ou seja, nas palavras dele, é um projeto que vocês estão montando impossível. É impossível fazer o que vocês estão querendo fazer. Sem servos, né, sem um aparato, sem dinheiro, né, sem todo um aparato ali para que pudesse realizar esse intento, né? Paulo refletiu um minuto e exclamou: ora, João, quando trabalhamos para alguém, devemos fazê-lo com amor. Então, ou seja, eles estão trabalhando para o Cristo. Se eles estão trabalhando para o Cristo, tem que ser por amor. Continua Paulo. Julgo que anunciar o Cristo àqueles que não conhecem, em vista de suas numerosas dificuldades naturais, representa uma glória para nós. Quer dizer, enfrentar todas essas dificuldades para divulgar a palavra do Mestre Jesus àqueles pobres, sofredores, doentes, vai ser, né, como ele coloca aqui, uma glória para nós. O espírito de serviço, ou seja, aqueles que realmente querem trabalhar. Não são aqueles que fingem, né? Vão uma vez por semana no centro e acham que já fazem muita coisa. Participam de um curso 1 hora por semana, acham que já são estudiosos, né? Dão alguns trocados para a compra de cesta básica, acham que já estão fazendo caridade. Isso é dever, isso é obrigação. É até menos do que a nossa obrigação. Então ele coloca aqui, o espírito de serviço nunca tira a parte mais difícil para os outros. Aquele que verdadeiramente quer servir, vai ele realizar o trabalho mais difícil. Paulo continua. O mestre não transferiu sua cruz aos companheiros.
foi ele carregar e ser pregado na cruz. Ele não permitiu que nenhum dos discípulos fossem presos. Não transferiu essa dor, não transferiu essa, digamos assim, essa missão que ele tinha para ninguém. Em nosso caso, se tivéssemos muitos escravos e cavalos, não seriam eles os carregadores das responsabilidades mais pesadas, no que se refere às questões propriamente materiais? Não seriam eles que estariam carregando o peso e não nós? É o que Paulo está colocando. O Paulo continua. O trabalho de Jesus, entretanto, é tão grande aos nossos olhos que devemos disputar aos outros qualquer parte da sua execução em benefício próprio. Ou seja, o trabalho de Jesus é tão importante que nós vamos disputar com outros o trabalho maior, o trabalho mais pesado. O rapaz pareceu mais angustiado. A energia de Paulo era desconcertante. O magnetismo, a energia, aquela certeza do Paulo do trabalho a ser realizado. Aquilo contagiava, aquilo era de uma energia, de uma força tão grande que o rapaz não colocou, João Marcos não disse palavra, porque a energia de Paulo era desconcertante. Mas não seria mais prudente, continuou muito pálido, né? João Marcos continua ali, né? Muito pálido. Demandarmos a Alexandria, que está mais próximo ali deles, e uma cidade grande, e organizar pelo menos alguns recursos mais fáceis, ou seja, não é mais fácil a gente ir até Alexandria, juntar algum dinheiro para depois se pôr numa viagem dessas? Enquanto Barnabé acompanhava o diálogo com a serenidade que lhe era peculiar, o ex-rabino continuava. Paulo continua aqui, dando lições a João Marcos. Dás demasiada importância aos obstáculos. Ou seja, tá dando muita importância para os obstáculos. Já pensastes nas dificuldades que o Senhor certamente venceu para vir ter conosco? Ou seja, você já pensou que no maior sacrifício de Jesus foi ter descido a um planeta tão primitivo? O maior sacrifício de Jesus foi vir e conviver 33 anos com seres tão primitivos, tão difíceis, tão primários, tão próximos da animalidade, né? Em outras palavras, tão fedorentos. O maior sacrifício do Cristo foi ter vindo à Terra para nos ensinar. Essa foi a grande prova de amor. Ele se afundou no lodo, que é onde nós estamos, no lodo mal cheiroso, que é onde nós estamos, e por aqui ficou 33 anos para tentar nos ajudar, para tentar nos salvar, nos ensinar. E só se salva aqueles que entendem, apreendem, guardam os ensinamentos do Cristo e põem em prática. Não importa se é judeu, se é protestante, se é budista, se é espírita, se é católico, se é muçulmano, se é ateu, não importa. Aqueles que realizam a vontade de Deus, aqueles que realizam os ensinamentos do Cristo, mesmo que não os conheçam, são estes que são os verdadeiros cristãos. Não importam que se digam ateus, não tem problema. São esses que realizam a vontade de Deus. Então ele coloca aqui. Já pensastes nas dificuldades que o Senhor certamente venceu para vir ter conosco? Ainda que pudesse atravessar livremente os abismos espirituais para chegar ao nosso círculo de perversidade e ignorância, temos de considerar a muralha de lodo de nossas viscerais misérias, ou seja, a ignorância, o lodo mesmo mal cheiroso, as dificuldades que nós temos, né, com as nossas misérias, com as nossas pequenezes, com as nossas criancices, com as nossas brigas, com as nossas infantilidades. Nós somos muito precários, né? Nós somos muito rebeldes, muito difíceis. E tu,
Te espantas apenas com os palmos de caminhos que nos separam da Psídia. Ou seja, o Cristo enfrentou tudo isso. O governador do planeta desceu, né? Se materializou, né? Se densificou para poder encarnar num corpo precário como o nosso, como esse corpo que a gente se utiliza aqui, essa vestimenta que a gente se utiliza aqui. E você está preocupado com um caminho difícil. É isso que ele está ali ensinando para João Marcos. O jovem calou-se, evidentemente contrariado. A argumentação era forte demais a seus olhos e não lhe ensejava qualquer nova objeção. À noite, Barnabé, visivelmente preocupado, aproximou-se do companheiro, né, de Paulo, expondo-lhe as intenções do sobrinho. O rapaz resolvera regressar a Jerusalém de qualquer modo. Paulo ouviu calmamente as explicações, como quem não podia opor qualquer embargo, né, qualquer impedimento à decisão. Não poderíamos acompanhá-lo, pelo menos até algum ponto mais próximo do destino? Perguntou o ex-levita de Chipre com motivo solícito. Né, Barnabé ali, a gente não pode acompanhar ele até um lugar mais perto de Jerusalém, porque ele vai voltar. Destino? Perguntou Paulo admirado. Mas já temos o nosso. Vamos lembrar que lá na igreja, né, na Assembleia de Antioquia, né, onde eles estavam, que é a Antioquia da Síria, eles ouviram vozes diretas, espíritos se manifestaram ali através de vozes diretas do trabalho que eles tinham a realizar. Ou seja, o destino deles já estava traçado. Eles saíram de Antioquia para realizar a vontade do Mestre, indo pregar aos gentios, aos pagãos, aqueles que não eram circuncidados, ou seja, aqueles que não tinham porque a circuncisão para o judeu é uma aliança. A circuncisão é uma aliança com Deus. Então eles iam pregar para os incursisos, os incursidados, né? Aqueles que não passaram pela circuncisão, ou seja, para aqueles que não tinham essa aliança com Deus. Então ele diz aqui, mas o nosso destino nós já temos, mas já temos o nosso. Desde o primeiro entendimento, planejamos a excursão a Antioquia. Ou seja, desde o primeiro entendimento, eles planejaram a excursão a Antioquia de perfídia, né? Não é perfídia, né? Eu sempre falo esse nome errado, né? Panfilha, né? Porque perfídia é maldade, né? É para Antioquia de Panfilha. Então, desde o primeiro entendimento, planejamos a excursão a Antioquia de Panfilha. Não posso impedir, ou seja, nós só podemos impedir a nós mesmos, nós só podemos mudar a nós mesmos, nós só podemos fazer as coisas para nós mesmos, nós não podemos interferir na decisão do outro. E é o que ele está colocando aqui, não posso impedir que faças companhia ao rapaz. Por mim, contudo, não devo modificar o roteiro traçado. Ele não iria modificar o seu projeto de trabalho. Agora colocou para Barnabé, se você quiser, acompanhe o rapaz. Caso resolvas regressar, seguirei sozinho. Julgo que as empresas de Jesus, ou seja, os trabalhos de Jesus, os desígnios de Jesus, né? As colocações de Jesus têm seu momento justo de atuação. Ou seja, tem um tempo, tem a hora certa, eles foram chamados por quê? Porque aquela era a hora. Então, o que ele coloca aqui? Julgo que as empresas, o empreendimento, né, em nome de Jesus, tem seu momento justo de atuação. É preciso aproveitá-lo. Se deixarmos a visita à Psídia para o mês próximo, talvez seja tarde. Então, talvez a gente perca o tempo, né, o tempo certo de colocar as coisas.
Barnabé refletiu alguns minutos, retrucando, convictamente. Tua observação é incontestável. Não tem como ir contra a observação que Paulo está fazendo. Não posso quebrar os compromissos. Além do mais, João está homem, né? Ele tem ali 14, 15 anos. O judeu, depois que faz o bar mitzvah, né, que é nessa idade dos 12 aos 13 anos, ele é considerado um homem. Então, João está homem e poderá voltar só. Então, ele vai deixar que João Marcos volte sozinho para Jerusalém. Tem o dinheiro indispensável a esse fim em virtude dos cuidados maternos. A mãe deu dinheiro para ele, então João Marcos tinha dinheiro para poder voltar sozinho para Jerusalém. O dinheiro, quando não bem aproveitado, rematou Paulo tranquilamente, sempre dissolve os laços e as responsabilidades mais santas. Então, nós temos que ter o necessário, porque o que passa do necessário acaba, digamos assim, prejudicando, porque vai para a indolência, vai para a preguiça, vai para o ócio, e aí os irmãozinhos instigantes encontram pasto, né? Encontram um terreno fértil para colocar as suas ideias. Voltamos aqui, o dinheiro, quando não bem aproveitado, rematou Paulo tranquilamente, sempre dissolve os laços e as responsabilidades mais santas. A conversação terminou enquanto Barnabé voltou a aconselhar o sobrinho, altamente impressionado. O João Marcos está escutando toda essa conversa e está impressionado. Daí a 2 dias, antes de tomar a barca que o levaria à Foz do Cestro, né, que é o local, o filho de Maria Marcos, né, João Marcos, despedia-se do ex-doutor de Jerusalém com um sorriso contrafeito. Então nós vemos João Marcos se despedindo ali de Paulo e se despedindo de Barnabé. Paulo abraçou-o sem alegria e falou em tom de serena advertência. Deus te abençoe e te proteja. Não te esqueças de que a marcha para o Cristo é feita igualmente por fileiras. O que Paulo está colocando aqui? Ela é feita em grupo, ela é feita aos pares, ela é feita por fileiras, ela é feita num trabalho em grupo. Vamos lembrar Jesus quando ele coloca que onde 2 ou mais estiverem reunidos em nome dele, lá ele estaria. Porque não existe orquestra do eu sozinho, não existe o trabalho de paciência, de fraternidade, de empatia quando se está sozinho, é com 2 ou mais. Por isso que Jesus coloca onde 2 ou mais estiverem. E é o que ele está colocando aqui. Não te esqueças que a marcha para o Cristo é feita igualmente por fileiras, ou seja, 2 ou mais. Todos devemos chegar bem. Quer dizer, mesmo aqueles que estão caminhando sozinhos devem chegar bem. Entretanto, os que se desgarram têm de chegar bem por conta própria. Porque aqueles que estão em grupo, 2 ou mais, sabem que o Cristo estará ali entre eles. Aquele que estiver fazendo o trabalho sozinho, sabe que tem que fazer o trabalho por conta própria. Ele precisa se desenvolver por conta própria. Sim, disse o jovem envergonhado, procurarei trabalhar e servir a Deus de toda a minha alma. Fazes bem e cumprirás teu dever assim procedendo, exclamou o ex-rabino convicto, né, Paulo? Lembra sempre, Paulo continua aqui, lembra sempre que Davi, enquanto esteve ocupado, foi fiel ao Todo-Poderoso. Foi fiel a Deus, né? Eles não falam o nome de Deus, foi fiel ao Todo-Poderoso. Mas, quando descansou, quando não precisou mais do trabalho, quando se tornou rei, foi vencido pela devassidão, pelo título, pela ociosidade, né?
Ele enfiou os pés pelas mãos. Judas começou bem e foi discípulo direto do Senhor. Perdão, eu pulei aqui Salomão, né? Então, não, quando ele diz aqui, Davi, enquanto esteve ocupado, foi fiel ao Todo-Poderoso, mas quando descansou, entregou-se ao adultério. Salomão, durante os serviços pesados da construção do templo, foi puro na fé, mas quando chegou ao repouso, foi vencido pela devassidão. Então ele está dando aqui uma bordoada em João Marcos. Por quê? Porque Davi enfiou os pés pelas mãos. Quando ele desejou a mulher, né, de um dos seus soldados. E nós vamos ver Natã colocando para ele, né? Vai lá e coloca para ele, né, o que ele tinha feito. É um profeta. E aí ele coloca Salomão durante os serviços pesados da construção do templo, ou seja, enquanto ele tinha trabalho, enquanto ele estava trabalhando, foi puro na fé. Mas quando chegou ao repouso, como rei, né, na ociosidade, foi vencido pela devassidão. Judas começou bem e foi discípulo direto do Senhor, mas bastou a impressão da triunfal entrada do mestre em Jerusalém para que cedesse à traição e à morte. Por quê? Porque ele viu aquele povo, ele viu aquela entrada de Jesus em Jerusalém, ele falou não, porque ele era um zelote. Né? Ele estava junto com aqueles grupos que queriam a liberdade de Roma. E ele achou que Jesus ia desembainhar a espada para lutar contra os romanos. Então, quando ele viu aquela multidão, ele falou, pronto, agora nós podemos desembainhar a espada, porque Jesus já traiu a multidão, nós já somos muitos. E por isso, ele caiu na conversa de Caifás, né? E achou que Jesus ia ficar protegido, enquanto eles faziam a revolução, depois soltava Jesus, porque Jesus era muito manso para Jesus pregar. Essa era a ideia de Judas. E ele se encantou ali quando ele viu aquela multidão na entrada de Jerusalém, na Páscoa, né? A Páscoa judaica ali, na entrada de Jerusalém. Com tantos exemplos expostos aos nossos olhos, será útil não venhamos nunca a descansar. Então ele está dando ali um conselho, um exemplo a João Marcos que servem a todos nós. Com todos esses exemplos, a gente precisa entender que a gente não pode parar, a gente não pode ceder à ociosidade, a gente tem que estudar, tem que trabalhar, tem que estar sempre procurando uma ocupação. Nada, como diz, né, ai, me fugiu agora o nome dele, o psiquiatra do Hospital Esperança, que ele diz que nada melhor quando se está triste ou quando se está com caraminholas na cabeça do que pegar uma vassoura. A vassoura, o trabalho, seja ele qual for, é o melhor remédio para afastar maus pensamentos. Então, o sobrinho de Barnabé partiu, sinceramente tocado por essas palavras que o seguiriam de futuro como apelo constante. Ele nunca, o Emmanuel está colocando aqui que João Marcos nunca esqueceu esses ensinamentos, essas colocações de Paulo, que isso o acompanhou. E nós sabemos que João Marcos depois vai ser discípulo de Pedro e ele vai escrever o Evangelho de Marcos, né? Vai ser evangelista. Logo após o incidente, os dois missionários demandaram as estradas impérvias, né? As estradas impenetradas, né? As estradas desconhecidas. Por quê? Porque nós vamos ver aqui que eles estão indo para uma região muito difícil, né? Então eles estão indo por essas estradas difíceis e João Marcos embarcou, né? Ele foi ali no barco para poder voltar a Jerusalém. Pela primeira vez foram obrigados a pernoitar ao relento, no seio da natureza. Vencendo precipícios, encontraram uma gruta rochosa na qual se ocultaram para repousar o corpo mortificado e dorido, né? O corpo muito dolorido.
O segundo dia da marcha escoou-se-lhes com a coragem indômita de sempre. Então eles continuaram naquela vontade, né, naquela coragem que ninguém tira, né, indômita de sempre. A alimentação constituía-se de alguns pães trazidos de Perge e frutas silvestres, colhidas ali e acolá. O João Marcos tinha colocado a dificuldade dessa travessia, a gente vê que é extremamente difícil. Resolutos, né, convictos ali no que eles tinham que fazer, resolutos e bem-humorados, que isso é importante, com alegria, né, bem-humorados, enfrentavam e venciam todos os óbices, todas as dificuldades. De vez em quando, era indispensável ganhar a outra margem do rio ao toparem barreiras intransponíveis. Então, eles chegavam em lugares tão difíceis que eles tinham que nadar e ir para o outro lado do rio. Ei-los, então, apalpando o leito das torrentes, né? Apalpando ali, né, no leito daquelas torrentes, daqueles rios que não dava nem para navegar. Cautelosos, com longas varas verdes, né, apalpando ali, né, tateando aqueles leitos dos rios, daquele rio que não dava para navegar, para ver onde é que eles podiam pisar, onde é que eles podiam ir, né, porque senão eles seriam levados pelas correntezas, né, com longas varas verdes ou desbravando os caminhos perigosos e ignorados, né, porque ele coloca aqui dessas florestas, dessas estradas, né, que eram tão difíceis, tão impenetradas, né? Porque elas eram muito difíceis. A solidão lhe sugeria belos pensamentos. Sagrado otimismo extravasava dos menores conceitos. Ambos afagavam carinhosas lembranças do passado afetivo e esperançoso. Como homens, experimentavam todas as necessidades humanas, mas era profundamente comovedora a fidelidade com que se entregavam ao Cristo. Ou seja, como homens, eles tinham todas as necessidades. Eles precisavam ir ao banheiro, eles precisavam comer, eles precisavam dormir, eles precisavam de um lugar, mas eles estavam ao relento. Eles tinham fome, mas eles tinham que viver do pão que eles traziam e tinham que fazer com que aquilo durasse o máximo tempo possível. Precisam pegar frutas silvestres para matar a fome, mas, como ele coloca aqui, era profundamente comovedora a fidelidade com que entregavam ao Cristo. A fé verdadeira, fidelidade, vem de fidelis, é a fé, é a fidelidade, ou seja, a alegria deles de poderem realizar a vontade do Cristo, realizar aquilo que o Cristo pregou, a vontade de Deus, a vontade de servir. Fidelidade é fé verdadeira, é servir verdadeiramente aos ensinamentos do Cristo, colocando esses ensinamentos em prática. Não é batendo língua, não é apontando o defeito do outro, é trabalhando para se modificar e melhorar e ajudar o outro o máximo que puder para que o outro se melhore, e, em último caso, usando a palavra, como diz Francisco de Assis. Então ele coloca aqui: mas era profundamente comovedora a fidelidade com que se entregavam ao Cristo, confiando ao seu amor a realização dos santificados desejos de uma vida mais alta, confiando no amor do Cristo, confiando na bênção, confiando no cuidado que o Cristo teria para com eles, abençoando o trabalho que eles estavam realizando. A fé verdadeira, né? A fé com conhecimento, sabendo que eles seriam, naquilo que fosse necessário, naquilo que fosse importante, eles seriam ajudados pelo Cristo. Mas eles tinham que fazer a parte deles. Eles tinham que realizar a trajetória deles. Eles tinham que fazer o sacrifício da parte deles. Na segunda noite, acomodaram-se em pequena caverna, algo distante do trilho estreito, logo após os derradeiros tons do crepúsculo. Depois de frugalíssima refeição, quer dizer, eles deviam ter pego algumas frutinhas ali pelo caminho, né? Frugalíssima refeição, passaram a comentar animadamente
os feitos da igreja de Jerusalém, né, da Assembleia de Jerusalém. Noite fechada, e ainda suas vozes quebravam o grande silêncio. Desdobrando os assuntos, passaram a falar das excelências do Evangelho, né, do ensinamento do Cristo, exaltando a grandeza da missão de Jesus Cristo. Se os homens soubessem, dizia Barnabé fazendo comparações, todos se reuniriam em torno do Senhor e descansariam, rematava Paulo, cheio de convicção. Então, aqui nós vemos o Barnabé pensando, né? Se os homens soubessem, reticência. Aí Paulo, todos se reuniriam em torno do Senhor e descansariam. Barnabé, ele, né, o mestre Jesus, é o príncipe que reinará sobre todos. Paulo, ninguém trouxe a este mundo riqueza maior. Barnabé, comentava o discípulo de Simão Pedro, né, Barnabé, o tesouro de que foi mensageiro, né, o tesouro de que Jesus foi o mensageiro, do que ele nos trouxe, engrandecerá a terra, né, o planeta Terra, para sempre. E assim prosseguiam, valendo-se de preciosas imagens da vida comum, né, valendo das preciosas imagens da vida comum, para simbolizar os bens eternos, quando singular movimento lhes despertou a atenção. Perdão. 2 homens armados precipitaram-se sobre ambos à fraca luz de uma tocha acesa em resinas. A bolsa! Gritou um dos malfeitores. Barnabé empalideceu ligeiramente, mas Paulo estava sereno e impassível. A tranquilidade de Paulo, a fé verdadeira, saber que ele estava realizando o trabalho para o Cristo, ele não tinha medo de morrer, ele sabia que tudo que estivesse para lhe acontecer era o melhor que poderia acontecer para o trabalho que ele tinha para realizar. Por isso a sua serenidade, a sua tranquilidade. Então, perdão. Barnabé empalideceu ligeiramente, mas Paulo estava sereno e impassível. Entreguem o que tem ou morrem, exclamou o outro bandido, alçando o punhal. Olhando fixamente o companheiro, o ex-rabino, né, Paulo, ordenou: dá-lhes o dinheiro que resta. Deus suprirá nossas necessidades de outro modo. Barnabé esvaziou a bolsa que trazia entre as dobras da túnica, enquanto os malfeitores recolheram ávidos a pequena quantia. Reparando nos pergaminhos do Evangelho que os missionários consultavam à luz da tocha improvisada, um dos ladrões interrogou desconfiado e irônico: que documentos são estes? Faláveis de um príncipe opulento, né, rico. Ouvimos referência a um tesouro. O que significa tudo isso? Com admirável presença de espírito, Paulo explicou: sim, de fato, esses pergaminhos são o roteiro do imenso tesouro que nos trouxe o Cristo Jesus, que há de reinar sobre os príncipes da terra. Um dos bandidos, grandemente interessado, examinou o rolo das anotações de Levi. Quem encontrar esse tesouro, prosseguia Paulo resoluto, nunca mais sentirá necessidades. Os ladrões guardaram o evangelho cuidadosamente, porque acharam que era um mapa do tesouro. E a gente vê Paulo evangelizando esses bandidos aqui, na hora do assalto. Então os ladrões guardaram o evangelho cuidadosamente. Agradecei a Deus não vos tirarmos a vida, disse um deles. E apagando a tocha bruxuleante, né, a tocha que estava ali no lusco-fusco, desapareceram na escuridão da noite. Quando se viram a sós, Barnabé não conseguiu dissimular o assombro. E agora? Perguntou com voz trêmula. As palavras de Paulo, e aqui a gente para o nosso estudo de hoje. A missão continua bem, comentou Paulo, cheio de bom ânimo. Não contávamos com a excelente oportunidade de transmitir a boa nova aos ladrões.
Então, a alegria de Paulo aqui colocando para Barnabé, olha o que a providência de Deus nos trouxe. Nós pudemos evangelizar, nós pudemos passar a palavra do Cristo para os ladrões. Olha que maravilha, como o nosso trabalho está indo bem. Então a gente vê o Barnabé vendo o copo meio vazio e nós vemos Paulo ali feliz da vida porque ele vê o copo meio cheio. E parando por aqui, né, com a admiração de Barnabé, vamos continuar esse diálogo dos dois no nosso próximo estudo. Até lá!